Fala pessoal, dando continuidade, né, à nossa disciplina de matemática aplicada, né, com o conteúdo de fatoração. Agora a gente viu o fator comum, né, o método de evidenciação. Agora nós iremos ver, né, o segundo caso de fatoração, que é por agrupamento. Então o próprio nome, o nome diz, né, a gente vai fazer essa fatoração, né, por agrupamento. A gente vai agrupar termos semelhantes lá no na nossa expressão polinomial, certo? Então, o caso de fatoração utilizado quando não temos que um fator comum a todas as parcelas. Então, isso que significa o quê, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Fatorando a expressão aqui, né? Eu tenho esse polinômio, eu tenho ax mais ay mais bx mais by. Então, eu não tenho um termo, né? Um fator comum, né, em todo aqui a minha expressão aqui. Então o A é o fator comum às duas primeiras parcelas, né? Então a gente tem um fator comum aqui, né, na mesma parcela aí. E o B é o fator comum às duas últimas, certo? Então a gente precisa fazer o quê? Um agrupamento delas. Então fazendo um agrupamento, então podemos separar a expressão em dois grupos e colocar em evidência o fator comum de cada grupo. Então a gente separou o que? Em dois grupos. Então separamos um grupo aqui, ax mais ay, e bx mais by, certo? Agora observando aqui, quem que é o meu fator comum entre, né, esses dois termos? Exatamente isso. O que está se repetindo, né? O meu fator comum, A. Então o A eu vou evidenciando, coloco ele fora do parênteses, multiplicando quem que sobrou para mim. Ah, mas como assim sobrou, né, professor? Faz o seguinte, se tiver dificuldade, faz isso daqui, ó. Pego de cima, né, da minha expressão, A dividido por A vai dar 1. Né? Vai dar 1 que? AX dividido por A. Vamos lá fazer aqui. AX dividido por A. Cortei o A, cortei o A. Né? Sobrou somente aí X. Certo? Então vou ter o que? X, né, mais quem? AY dividido por A vai dar o que? Somente Y. Certo? Mais quem? Então, qual que é o termo semelhante aqui? Né? O fator comum, o meu B, exatamente isso. Coloca ele em evidência. Né? Bx dividido por B vai dar somente x. Né? E By dividido por B vai dar somente y. Certo? Mas acabou? Não acabou, pessoal. Então, o que, que eu tenho mais semelhante aí? Eu tenho A mais Y e X mais Y. Né? X mais Y e x mais y, né, como um fator comum. Se eu tenho um fator comum, né, então eu vou evidenciar ele. Quem que eu vou evidenciar? X mais y, não é o termo que está se repetindo? Exatamente isso. Né, vezes quem? Né, o restante. Quem que é o restante? A, né, entre parênteses, A mais quem? Mais B. Pronto, tranquilamente, né? Se querem tirar a prova real disso, é só fazer a distributiva aí novamente que vocês vão chegar nessa expressão original, nesse polinômio aí original. Certo? Então, agora cada parcela, né, do segundo termo, do segundo membro, tem um fator comum xy, né, que a gente fez anteriormente. Então, a gente tem xy aqui e tem o x mais y aqui, né? X mais y e também x mais y. Então eu tenho um fator comum, o que? X mais y. Se eu tenho um fator comum, né, eu posso evidenciar ele, né? Ele é o meu fator comum. Vocês estão percebendo que aí não, a gente não tem decompositor comum. Então, o caso de agrupamento é quando a gente não tem um fator comum, né, em todo o nosso termo. Então eu tenho o que? X mais y e está multiplicando o restante. Quem que é o meu restante? A, né, mais quem? Mais B. Exatamente isso. Então vamos lá. Então aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, lembrando que todos têm resolução. Né, tentem fazer, né, caso tiverem algum problema aí, entre em contato comigo, não está conseguindo entender
essa resolução, a gente pega e faz uma videoaula para, né, sanar essa dúvida aí. Então, aqui fatorando por agrupamento. Então, eu tenho um polinômio, né, uma expressão polinomial, né, que eu tenho o quê? X ao quadrado menos AY mais XY menos AX. E aí, o que vamos falar? Né? O que a gente vai fazer aí? Então, lembrando também, novamente, que eu tenho toda a resolução para vocês aí, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente pode o quê? Né? Agrupar quem? Né? Quem é o nosso... quem que está em fator comum aqui? Eu posso agrupar o x ao quadrado mais xy. Não posso fazer isso? Posso, não posso, né? Olha aqui, então a gente tem o que, né? X ao quadrado menos AY, certo? A gente pode deixar o que? Os termos próximos, né? Reorganizar, né, a nossa expressão aí. Então tem x ao quadrado, pessoal, passando o x para lá, lembrando não está passando da igualdade, então não muda o sinal, né, do meu termo. Então ele vai vir o quê? Se ele é mais, ele vai vir para cá mais x, y, certo? Menos quem, né? Menos, né? Deixando, separando em grupo quem o meu fator comum. Então eu tenho o meu fator comum aqui que é A. E eu tenho meu fator comum aqui que é x, certo? Então menos AY menos AX. Certo? Então a gente coloca parênteses. A gente começa a aplicar o quê? Então primeira coisa, a gente agrupou. A gente fez a fatoração por agrupamento. Certo? Então quem que é o fator? Agora a gente separa quem é o fator comum. Quem que é o fator comum dessa primeira expressão, dessa soma desses dois termos aí? É o x, certo? Então o x eu vou colocar ele em evidência, né, que vai multiplicar quem? X ao quadrado dividido por x vai dar x mais x, xy dividido por x, né, vai dar somente y aí, menos, certo? Quem que é o meu termo em comum, né, o meu fator comum nesse outro termo aqui? É quem? Né, o meu a, então o a ele vai ficar em evidência. Certinho? Então a gente ficou o quê? A gente fez um agrupamento, né? Então a gente agrupou quem os termos semelhantes. Então eu agrupei o x ao quadrado mais xy, né, voltando novamente, né, do zero, que apagou tudo aqui a resolução. Então a gente tem aqui um agrupamento e tem quem, né, menos ax, né, menos ay, né, meu outro grupo aí. Certinho? Então, o meu fator comum aqui nesse primeiro termo é o x. Então, o x eu deixo ele em evidência. X ao quadrado dividido por x vai dar x mais quem? Xy dividido por x vai dar somente y. Tranquilo? Menos quem? Quem que é o meu fator comum? Isso, é o meu a, certo? Então, a x dividido por a, né, vai dar o quê? Vai dar somente x. A y dividido por a, né? Então vou fazer o que? Menos com mais, aqui vai ser mais y. Tranquilo? Então agora a gente tem o que? Dois termos iguais aí, né? Termos semelhantes. Né? Podemos deixar em evidência ele, x mais y em evidência. Multiplicando quem? O restante. Quem que é o meu restante? Né? X menos a. Certo? Pode tirar a prova real, né? Pode fazer distributiva novamente. Então, vou fazer distributiva aqui para vocês verem, né? Que a minha fatoração está correta. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos a, vou ter o quê? Menos ax. Certo? Y vezes
vezes x vai dar o quê? Mais x, y. Y vezes menos a vai dar menos a y. Então a gente voltou novamente aqui, né, na nossa expressão original aqui. Ah, mas aqui é o meu AY e o meu AX está lá atrás aqui. Isso aí não tem importância, pessoal. Eu posso pegar esse AY, colocar aqui no lugar do AX e somente troquei aí, né, a posição, mas não alterou em nada, né? Os termos ainda continuam sendo os mesmos. Então aqui é menos AY, também tem menos AY aqui. E o meu menos AX eu também continuo tendo meu menos AX. Certo? O segundo aqui, pessoal, o segundo exercício aí por agrupamento, certo? Então, o que, que a gente vai fazer aí para agrupar isso daí, né? Lembrando que também tenho a resolução deles, então tentem fazer, certo? Fazem e tentam encontrar a resolução correta. Então, eu vou fazer o que, né? Quem que são meus termos semelhantes? Eu preciso agrupar, né? Fazer grupos aí, fazer uma fatoração por agrupamento. Então, vamos agrupar quem? Né? O nosso y, né? O nosso termo comum, que é y. Então, eu vou ter y ao cubo, né? Mais y. Então, é o meu primeiro grupo. Menos quem? 5y ao quadrado. O que é o fator comum? Tá vendo? O fator comum aqui é 5, então eu estou agrupando esse termo, né? Menos quem? 5. Então, a partir desse momento, a gente fez esse agrupamento. Então, o que é o meu fator comum? Agora é o que? É y, mas eu vou colocar y ao cubo ou y sozinho, né? Y elevado a 1. Então, eu vou colocar sempre o de menor valor, né, em evidência. Então, y ao cubo dividido por y vai dar, né, y ao quadrado mais quem? Y dividido por y vai dar 1. Certo? Menos. Quem que é o meu termo em comum? 5, certo? 5. 5. Eu vou ter o quê? 5y ao quadrado dividido por 5 vai dar o quê? Y ao quadrado. Exatamente isso. Lembrando que agora eu tenho que fazer menos. O menos, né, vai dar mais. Certo? 5 dividido por 5, né, vai dar 1. Show de bola, olha que a gente tem agora, pessoal. Então a gente tem o que? Né? Um fator comum aqui. Quem que é o meu fator comum? Y ao quadrado mais 1. Né? Que está multiplicando o restante. Quem que é o meu restante? Né? Y menos quem? Menos 5. Tranquilo? Então show de bola. Então isso aí é o que? O caso de fatoração por agrupamento. Então a gente agrupa, né, os termos semelhantes, né, pra gente, a partir do momento que a gente separa em grupos, a gente consegue entrar no caso de fatoração, né, por fator comum. Então a gente coloca em evidência e consegue fazer essa fatoração aí tranquilamente. Beleza? Então vai dar o resultado aí de y ao quadrado mais 1 vezes y menos 5 aí. Então aqui eu tenho aqui um exercício, pessoal, né? Eu vou fazer com vocês, mas vocês tentem fazer em casa, né? A única maneira de se aprender é fazê-lo, certo? Eu vou ficar por aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso. E eu volto no próximo aí para a gente fazer a resolução desses exercícios aqui, certo? Um grande abraço a todos.